Shema Israel Adonai. Shalom, shalom, Boker Tov, Shavuot Tov a todos. Okay? Vamos então seguir nos nossos estudos, nas nossas meditações, nos nossos pensamentos. Vamos falar agora sobre o sétimo dito, ou o sétimo mandamento, o sétimo mitzvah, okay, do Eterno. Vamos falar então sobre o adultério. Porque o adultério é muito mal compreendido, okay? Não só no povo judeu, até mesmo no povo cristão e ao redor do mundo. Aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho observado, e o que eu tenho estudado e o que eu tenho ouvido, até mesmo em sites, em canais do YouTube, okay? Dá para realmente entender que o adultério não é só aquilo que as pessoas falam, é muito mais que isso, okay? E nós vamos aqui mostrar isso, até mesmo com passuques, com provas, né? Com passuques, passagens em si da Tanakh e da Torá, okay? E vamos então começar com a primeira passuque que está em Ezequiel, no Perec 16 e na passuque 17, que nos diz o seguinte: e pegou as joias e os enfeites de ouro e prata que lhe dei, fez estátuas de homens e as adorou, desse modo cometeu adultério contra mim. Bem, vemos aqui então que o adultério não é só, na realidade, um homem deitar-se com uma mulher que não lhe pertence, que seja de outro homem, ou vice-versa, ok? O adultério aos olhos de Hashem também é idolatria, ok? Vamos entender porque é que o adultério também é idolatria. Bem, é o seguinte, é assim, quando um homem se deita com uma mulher que não é da sua parte, que não é casada, que não está segundo a lei divina, né, correto, o que acontece? O homem entrega a sua alma, né, porque a gente sabe que o ato sexual é um ato muito elevado, em que a alma realmente se eleva, ok? Até mesmo em sentimentos, ok? Parece que entramos num mundo diferente, e assim é. Na realidade, o ato sexual também é um ato de elevação da alma, ok? Também é um ato de elevação da alma. É claro que estamos a falar de um ato de elevação da alma quando ele é feito da forma correta, nos parâmetros corretos, de acordo com a halakha judaica, de acordo com o que Deus assim determina, ok? E então o que é que acontece? Quando nós olhamos aqui para este Ezequiel, né, Perec 16 e Passuque 17, nós vemos que na realidade Hashem considera adultério também a Avodah Zará, ou idolatria. Porquê? Quando, volto a dizer, quando o homem se deita com uma mulher, ele se entrega, né? Ou a mulher a um homem, se entregam, ambos se entregam um ao outro, como a própria palavra do Eterno diz em Bereshit, que o homem dominaria a mulher e a mulher dominaria o homem nesse ato. Então quer dizer que há ambos, um domina o outro, ok? Mas no caso do adultério que nós falamos aqui em relação à Avodah Zará, ok? É o homem se entregando a algo que Deus não considera que é correto, algo que é considerado para Hashem Avodah Zará. Que é Avodah Zará? Culto estranho, culto que os anjos não reconhecem, a natureza não reconhece, Hashem não reconhece, ok? É considerado então também adultério. Porquê? Porque, como eu digo, assim, nós nos entregamos a uma imagem, nós fazemos com que aquela imagem, ou que seja, domine a nossa alma, domine o nosso corpo, ok? Por isso é considerado adultério. Então o que acontece? Adultério não é só, como eu volto a dizer, não é só um ato físico entre o homem e a mulher. Adultério também é um ato espiritual, não só em pensamento, cobiçar uma mulher, também faz parte do adultério, sim, ok? Mas na realidade estamos a falar de algo bem mais profundo, que também tem a ver com um dos mandamentos, que é não cometerás idolatria, né? Não pratiqueis a Avodah Zará, é assim que se diz em hebraico. Então o que é que acontece? Eu, ao praticar a Avodah Zará, estou-me entregando a essa imagem, logo eu estou cometendo adultério, como aqui em Ezequiel ele próprio afirma isso.
Vou ler novamente, diz assim: pegou as joias e os enfeites de ouro, de prata que lhe dei. Isto é como se fosse a Hashem falando. Okay? Fez estátuas de homens e as adorou. Vejam bem, as estátuas foram adoradas. Quer dizer que elas tomaram posse da sua capacidade, como se entregassem aquelas imagens, ok? Desse modo cometeu adultério contra mim, diz o eterno Deus. Então o que é que acontece? O adultério também é idolatria. E vejamos, a idolatria é um pecado para a morte. O adultério é um pecado para a morte. O matar também é um pecado para a morte. E nós vamos ver também que o adultério também entra nessa questão. Avançando na nossa compreensão, vocês vão entender que realmente o adultério, ok, entra os 3 pecados que a qual Hashem não perdoa jamais. Okay? São pecados a qual são considerados pecados para a morte. Okay? Depois diz aqui, assim, como eu disse, então, ok, pegou nas joias, os enfeites de ouro e prata que lhe dei, e fez estátuas de homens e as adorou, desse modo cometeu adultério. Então já vimos que a própria palavra aqui, em Ezequiel, na Tanakh, diz que na realidade o homem então cometeu adultério, okay, quando se prostra ou quando serve uma imagem de idolatria. Vemos também uma coisa, e vemos isso reforçado até mesmo no livro de Yeshayahu, Isaías, no Perec 57, okay, na Passuk 7, diz assim: cometeram adultério em todos os montes altos. Ali adoraram seus ídolos e foram infiéis a mim. Estão vendo? Quer dizer, na verdade a idolatria é uma certa infidelidade a Deus. Ok? Como diz aqui. Se é uma infidelidade a Deus, também logo é adultério. Mais um versículo confirmando que na realidade, ok, adultério também é Avodah Zará, também é idolatria. E nós vemos aqui também em Tehillim, nos Salmos, no Perec 106, Passuk 39, diz assim: assim mesmo contaminaram seus atos perversos, seu amor aos ídolos foi adultério. Vemos aqui então várias passagens em que o Criador está dizendo através delas, ok, que quem comete idolatria também comete adultério, ok? Então está já em várias passagens encontramos isso já sobreentendido que quem comete adultério comete idolatria, ou quem comete idolatria comete adultério. A gente sabe que a idolatria é um dos mandamentos, ok? Então é importante entendermos isso e vamos avançando então no nosso pensamento. Bem, então já vimos que idolatria também é adultério, adultério também é idolatria. Mas eu falei aqui em algo mais, em o pecado de não matarás. Ok? A Torá nos diz para nós não matarmos. Ok? Não matarmos. Então o que é que acontece? Quando nós, na realidade, cometemos adultério, que também é considerado Avodah Zará, ok? Logo, também negamos a nossa existência. Também, logo, negamos que estamos vivos. Porquê? Vejamos uma coisa assim, se o Criador, o Deus Eterno, Akadosh Baruch Hu, nos criou, né, para sermos seus filhos, para termos comunhão com Hashem, para ser Ele quem domina a nossa vida, quem nos orienta, quem nos ajuda e tudo mais, ok? Ao entregar-nos à idolatria, ao entregar-nos ao adultério, ok? Estamos dizendo o quê? Estamos tirando a autoridade, ou estamos tirando aquilo que o Criador nos diz, que Ele nos criou, estamos tirando Ele sobre o nosso Criador, anulando que Deus nos criou. Se estamos anulando que Deus nos criou, logo nos estamos considerando o quê? Mortos. Espiritualmente, nos consideramos mortos. E ao nos considerarmos mortos, nós próprios, assim acontece no mundo espiritual. Quando nós dizemos assim, Hashem, não dizemos Hashem, mas pronto, quando eu digo assim, eu adoro esta imagem assim, ok?
além de estar cometendo adultério, okay, estou dizendo que ela tem domínio sobre mim. Se ela tem domínio sobre mim, okay, logo é superior a mim. Okay? Se é superior a mim, okay, anulo a superioridade de Deus perante mim. Se anulo a superioridade de Deus perante mim, anulo a criação de Deus para comigo. Ao anular a criação de Deus para comigo, porventura não estou eu morrendo? Entendam, é importante entendermos isto. É importante entendermos que quando negamos a autoridade de Deus sobre nós, em outras questões, como essas que eu estou falando agora, ok? Nós anulamos que o eterno Deus nos criou, nós próprios, com a nossa própria boca, com as nossas próprias ações, anulamos que somos criação do eterno. Ora, se somos criação do eterno que nos criou, então não existimos. Se não existimos no mundo do Criador, ok? Morremos. Entendam? No mundo do Criador, morremos. Então o que acontece? Quando declaramos que outra coisa tem autoridade sobre nós, é apagado automaticamente o nosso nome do livro da vida. Ok? Sefer Chaim, o livro da vida, ok? Está a entender? Quando a gente nega que o Criador nos criou, o eterno Deus nos criou, porque ao professarmos adultério, ao professarmos a idolatria, logo negamos que Deus nos criou. Se negamos que Deus nos criou, o que acontece? Anulamos essa criação, então no mundo de Deus nós não existimos. Se não existimos no mundo de Deus, não existimos neste mundo. Ainda que cá estejamos fisicamente, ok? Mas a questão é o seguinte, é assim, todas as pessoas que vivem neste mundo, todos os seus nomes estão escritos no livro da vida. Todos os seus nomes estão escritos no livro da vida. Vemos Moisés falando sobre isso para com Deus. Hashem, perdoa este povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Ok? Todo o ser humano tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, quando o ser humano nega, ok, a autoridade de Deus sobre si, quando o ser humano nega a criação de Deus sobre si, cometendo adultério, cometendo idolatria, eu quero que entendam isto, ok? O nosso nome é riscado no livro da vida. Se o nosso nome é riscado no livro da vida, logo não vivemos para Deus. Logo para Hashem, para os anjos, para a criação, não vivemos. Então, se não vivemos, o que acontece? É semelhante à morte. Okay? Quando a gente morre, deixamos a terra, o nosso corpo deixa a terra, o que acontece? A terra trabalha para deteriorar o nosso corpo. Até o próprio nosso corpo por dentro, né, produz aqueles bichos que nos vão comendo a nós próprios, ok? Para acelerar o processo de purificação, para que o corpo desapareça, não é verdade? Então o que acontece? Ao anularmos o nosso nome diante do livro da vida, tudo o que acontece ao nosso redor, acontece para quê? Para nos destruir. Acontece para quê? Para nos matar. É como se fosse um sepultamento espiritual. Entendam? É como se fosse um sepultamento espiritual. Tudo o que Deus criou, ok? Luta contra nós para que mais rapidamente nós acabemos de existir. Paremos de existir. Está a entender? Então é importante entendermos isso. É importante entendermos que quando nós cometemos adultério, cometemos avodazará, ao cometermos avodazará, logo estamos a cometer homicídio. Ok? E então estamos nos matando a nós próprios. E quando eu incentivo outra pessoa a seguir essa mesma avodazará, a seguir esse mesmo adultério, eu estou matando ela. Ou estou tentando matar ela. É como se eu tivesse com uma arma apontada a essa pessoa, a dizer, não, vais morrer. Porquê? Porque eu estou tentando infringir nessa pessoa, ok, outra autoridade a não ser o Criador. Se estou impondo sobre essa pessoa, tentando impor sobre essa pessoa outra autoridade ou outra forma de vida a não ser dedicada ao Criador, o seu nome é escrito no livro da vida. Porquê? Se ele o fizer, é claro que sim. Mas mesmo que ele não faça, eu sou como uma arma
como uma pistola apontada que vai disparar, ou como uma faca afiada que vai cortar, ou como uma espada afiada que vai matar. Entendam? Então, nós temos que entender o seguinte: nunca devemos tentar impor aos outros aquilo que achamos. Porquê? Porque podemos estar a tentar matar essa pessoa, tentar cometer homicídio, ok? E não temos a noção disso. Por isso é que eu queria falar sobre esta questão, ok? Por isso é que eu acho que é importante nós falarmos sobre esta questão. É importantíssimo nós falarmos sobre a questão do adultério. Porquê? Volto a frisar. No adultério nós cometemos 3 pecados que são para a morte. É adultério, a idolatria e homicídio. Imagina um judeu, ok? E eu chegar ao pé desse judeu e impor uma coisa diferente, além daquilo que ele vive, ok? Estou tentando anular a existência dele. Entendam? Estou tentando anular a existência dele perante o Criador. Se eu estou tentando anular a existência de Deus perante o Criador, ainda que ele não me ouça, ainda que ele não tente, ainda que ele nem ligue aquilo que eu estou dizendo, mas eu estou sendo uma arma para matar aquela pessoa. Eu sou uma arma para matar aquela pessoa. Então o que é que acontece? Nunca devemos tentar pôr as nossas ideias nos outros. Agora, bom é o seguinte, assim, é tentar esclarecer. Okay? E o que eu estou aqui fazendo, não estou impondo nada. Simplesmente estou transmitindo uma verdade. Portanto, o que eu estou dizendo, não façam o que eu digo. Observem, vejam, analisem se realmente aquilo que eu estou falando é correto ou não. É lógico. Porque se aquilo que eu estou falando não for correto, ok? E se alguém for fazer isso, eu fui uma arma para matar aquela pessoa. E aquela pessoa morre porquê? Porque o seu nome é arriscado no livro da vida. Está a entender? E então, se o seu nome é arriscado no livro da vida, olhem bem esta ilustração. É como nós descemos à sepultura, tudo trabalha para que a gente se decomponha, para que a gente desapareça. Assim acontece também na criação do Eterno. Tudo que existe ao nosso redor trabalha para que a gente desapareça. Porque já fomos riscados do livro da vida. Por isso é muito importante nós entendermos isto. É importante entendermos que nunca, jamais devemos cometer adultério, que é avodazará, a idolatria, e que é também homicídio. Ou suicídio até mesmo. E a gente sabe que estes pecados, ou estes feitos perante o Eterno, não têm perdão. Não tem perdão. Então é o seguinte, assim, eu acredito que esta pouco mensagem, este pensamento meu, acredito que possa alertar muito mais as pessoas, possa mostrar realmente a realidade daquilo que se passa, até mesmo no mundo espiritual, ok? No mundo de Hashem, ok? Então eu acredito que possa estar a ajudar e não a prejudicar. Mas ainda assim, espero e creio e peço que analisem aquilo que eu estou falando. Se faz sentido, se não faz sentido, se tem concordância com aquilo que está escrito, se não tem concordância com aquilo que está escrito. Okay? Por isso é importante entendermos, okay, que o proselitismo, em muitos aspectos, pode ser errado. Porquê? Se estamos transmitindo uma mensagem errada, estamos transmitindo algo que é errado, cuidado. Somos uma arma, nós estamos sendo essa arma para matar aquela pessoa. Ainda que ela não queira ouvir, mas ao tentar impor essa palavra, ok? Somos uma arma apontada. E se a gente mata essa pessoa, se a pessoa realmente segue os nossos conselhos e faz aquilo que a gente diz, ok? Acabou. Como vemos aqui, o povo de Israel seguiu conselhos de outros povos. Olhou para os outros povos e seguiu tradições de outros povos. Então o que é que acontece? Os outros serviram para matar o povo de Israel. Tanto que vemos o próprio Balac, Balaão, Bilam, né? Como é que o povo de Israel pecou? Como é que ele ensinou o povo de Israel a pecar? A afastar-se do Eterno. O povo estava morrendo. Ok? Então é importante entendermos isto. Ok? Agradeço mais uma vez por este momento. Ok? Não vou avançar mais porque creio que aquilo que eu trouxe está bem claro,
ok? Então entendam, adultério não é só adultério. Porque é que Deus diz para nós não adulterarmos? Porque não é só adultério. É adultério, sim, é avodazará, que é idolatria, e é homicídio. Nestes três estão englobados só a questão do adultério. Ok? Shalom, shalom. Ok? Shalom Nekulam. E agradeço a todos. Comentem, partilhem. Ok? Subscrevam-se no canal. Ok? Pouco a pouco o canal está crescendo. Mas não quero, ok, que de forma alguma eu influencie para a negatividade, para a impureza. Eu quero que as minhas palavras possam influenciar as outras pessoas para realmente se chegar a Hashem, se chegar ao Criador, ok? Este é o meu intuito. Vamos com 20 minutos de palavra, ok? Então, agradeço a todos, shalom, shalom, e já estaremos para o próximo estudo. Agradeço a todos, shalom, shalom. Adonai Elohim